Shalom, shalom, queridos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Graça, paz, prosperidade, saúde, bênçãos, vida em abundância sejam sobre você, tua casa, tua família, o teu lar, teu trabalho, enfim, que as mãos poderosas de Deus estejam sobre a sua casa hoje para te abençoar em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Hoje é um vídeo especial porque hoje é uma data especial. E eu quero compartilhar isso aqui com você. Eu quero falar de forma breve, de forma rápida, num vídeo rápido. Então, desde já, eu peço para você, fica comigo até o finalzinho. Não será longo, não, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre o que vai acontecer hoje, a partir das 6 horas da tarde, que é o tempo de uma festa bíblica, uma festa determinada por Deus. Então, desde já, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e curta também, porque você fortalece o nosso trabalho de levar a palavra de Deus para muitas pessoas, ok? Então, sem perda de tempo, vamos falar sobre isso. Hoje, dia 22 de setembro, nós damos início, daqui a pouco, às 6 horas da tarde, a um novo mês bíblico. Nós temos duas coisas importantes hoje, tá bom? Eu poderia falar que temos até mais, mas principalmente essas duas coisas. Primeiro, hoje, a partir das 6 horas da tarde, é o primeiro dia de um novo mês bíblico, o 7º mês determinado dentro do calendário que Deus instituiu, ok? É chamado de Rosh Chodesh, ou seja, é o primeiro mês, é o primeiro dia de um novo mês bíblico. E também é um moed, um tempo determinado, é uma festa bíblica conhecida como Festa das Trombetas. E eu vou falar sobre isso de forma breve, de forma rápida, mas de forma objetiva para você compreender aquilo que deve acontecer hoje. Infelizmente, a igreja abandonou esses princípios que são eternos, que são perpétuos. A igreja deixou de celebrar isso aí nos seus 1700 anos, mas nos primeiros 3 séculos, a igreja primitiva, ela celebrava, ela lia a Torá, ela guardava Shabat e ela também celebrava as festas que foram determinadas por Deus. Tudo isso parou quando a igreja foi institucionalizada. Então, para você poder entender um pouco sobre festas bíblicas, assista os vídeos que eu fiz na semana passada. Eu fiz uma série de 4 vídeos onde eu falo de festas bíblicas. Assista porque vai ser muito interessante para você, ok? Então hoje, a partir das 6 horas da tarde, nós damos início a um novo mês bíblico, conhecido como o 7º mês dentro do calendário instituído por Deus. Também esse mês é chamado de Tishrei, ok? É um tempo fantástico, tem uma bênção profética para esse mês, que é uma bênção de frutificação, de dar frutos, de produzir. Mas eu falo sobre isso aí no decorrer desse mês, ok? Mas hoje também é a festa das trombetas. Então tem algumas perguntinhas breves, rápidas aí, que nós precisamos entender, alguns questionamentos, né? O que é a festa das trombetas? Ou Yom Teruah, como a Bíblia menciona. Para os judeus hoje comemoram, daqui a pouco, né? Aqui no Brasil, a partir das 6 horas da tarde, em Jerusalém, lógico que não vai ser nesse horário, é diferente o fuso horário, mas a partir das 6 horas, para os judeus é Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o primeiro dia de um novo ano civil, ano 5786, ok? Mas eu não vou entrar nesse assunto, eu vou focar aqui no dia de Yom Teruah, o dia da festa das trombetas. Vou falar sobre isso de forma breve. Também, por que será que Deus estabeleceu essas festas, né? Já respondi isso lá atrás nos vídeos, então assista, porque vai ser interessante para você. Uma outra coisa, por que será que Deus escolheu um dia especial dentro de todo o ano para que ele ordenasse que fossem tocados os chofares, as trombetas, sobre a cidade, ok? Por que será? E também o que isso tem a ver com os próximos dias, os próximos 10 dias antes da festa de
Yom Kippur. Então eu quero responder essas coisinhas de forma simples, objetiva para você, ok? E vamos lá. Então, já falei, já expliquei na semana passada que Deus estabeleceu Moedim, tempos determinados, que não são simplesmente festas, são celebrações, são festas, mas também são tempos proféticos, tempos determinados por Deus para alguma coisa, ok? E hoje, como eu te falei, é o dia de Yom Teruah. O que é Yom Teruah? É chamado de dia do toque do shofar, dia do toque, dia do brado, dia do grito, do alarido, ou dia da aclamação, a festa das trombetas, ok? Para os judeus, como eu falei, hoje é celebrado também Rosh Hashanah. Mas o que significa isso então? O que significa Yom Teruah? Primeiro, nós precisamos entender que Deus estabeleceu toques de chofares. Na sua Bíblia deve estar como trombetas, em algumas Bíblias fala sobre cornetas, ok? Ao som de cornetas, ao som de trombetas, na verdade é chamado de shofar. Shofar, ok? É um instrumento profético, não é um instrumento musical, é um instrumento profético, feito com chifre de carneiro, hoje também é feito com chifre de antílope e de outros animais que sejam considerados puros, kasher, ok? Então entenda que Deus determinou que chofares fossem tocados em algumas datas, em algumas ocasiões. Está na Bíblia, por exemplo, em Levítico 23, 24, que é a data de hoje, Deus diz assim, olha, no 7º mês, no primeiro dia do mês, será para vocês um dia de repouso solene, um memorial anunciado ao toque de shofar. Ok? Um memorial anunciado ao toque de shofar que convoca a reunião do povo em santidade. Lá em Números, capítulo 29, versículo 1, já cita assim, Moisés declara que esse dia seria o dia de uma Assembleia Santa, dia de aclamações ao som do toque de shofar, ou seja, essa data determinada por Deus, que é no primeiro dia do 7º mês, é um dia de aclamações, um dia de declarações proféticas, um dia de louvor, um dia que vai declarar Deus como santo, como rei sobre toda a terra, como juiz, enfim, um dia de aclamações ao nome do Senhor. E o shofar deveria ser tocado em toda a cidade, ok? Lá no Salmo 81, versículo 3 e 4, diz assim, façam ressoar o shofar. Na tua Bíblia pode ser, como eu falei, está escrito trombeta, corneta ou outra coisa semelhante. Mas o original é shofar. Façam ressoar o shofar, a trombeta. Nos dias de lua nova, que na verdade aí a tradução em português está errado, porque não é simplesmente no dia da lua nova, mas sim no primeiro dia do mês, na cabeça do mês, em Rosh Chodesh, ok? Na lua cheia, no dia de festa, porque é uma lei para Israel, um preceito do Deus de Jacó. Então veja bem, nós vamos entender, já falei isso na semana passada, que isso foi determinado para Israel, entendendo que Israel é o povo de Deus, todos aqueles que creem em Deus, todos aqueles que receberam a Jesus, a Yeshua, como Mashiach, como Messias. A Bíblia nos mostra, e eu já falei sobre isso, que nós fomos inseridos, que essas pessoas foram inseridas dentro do povo de Israel. Portanto, essas festas também são para todos aqueles que se consideram povo de Deus, para celebrar essas festas, ok? Já falei, já ensinei que são festas perpétuas, são sagradas, são santas, não podem ser mudadas, não podem ser mexidas, não podem ser manipuladas, ok? Não podemos mudar nada porque elas são santas, elas são do Senhor. E uma coisa também interessante, que elas têm que ser celebradas na data correta, ok? Na data correta. Então, a primeira coisa a notar aí é que Deus estabeleceu que chofares fossem tocados. E em várias ocasiões, no caso desta festa de hoje,
ok? Deus fala assim: oriente aos israelitas do seguinte modo: as festas do Senhor que vocês vão convocar são minhas santas assembleias, são minhas santas solenidades. Uma vez que é uma festa do Senhor, isso nos faz pensar por que a igreja não tem celebrado. Alguém vai falar, porque foi para os israelitas, mas eu já respondi a essa pergunta, ok? Então é para todo o povo de Deus celebrar, tocar o chofar e fazer aclamações nesse dia. Por isso esse dia ficou conhecido como Festa das Trombetas. A segunda coisa é que esse povo, aliás, é que essa festa, esses chofares, ele convoca o povo a algumas coisas, ok? Para entender isso, eu preciso entender que quando Deus estabeleceu o toque de chofares, Deus estabeleceu esse toque para diversas coisas. Para diversas coisas. Como é um memorial ao som do chofar, o som do chofar ele foi instituído por Deus para algumas coisas. Lá no livro de Números, capítulo 10, Deus estabelece a forma como o chofar deveria ser tocado para cada ocasião. Então nós temos um toque especial para chamar o povo para a presença de Deus. O chofar seria tocado para que as pessoas fossem até diante da tenda, né, onde havia o tabernáculo, e ali Deus ia falar com o povo. O chofar deveria ser tocado de uma outra forma, quando o povo fosse chamado para partir, para levantar o acampamento e mudar de lugar. O chofar seria tocado quando o povo fosse convidado ou convocado para a guerra, e haveria então um toque especial, que aliás é chamado de teruá. Ou seja, o som do teruá, o som que leva o nome dessa festa, ok? É um som, é um alarido de guerra, é um brado de alarme, de alerta. Ele tem um toque especial para isso. Então veja bem, Deus estipulou, inclusive Deus determinou que, lá no livro de Números capítulo 10, você pode ler na sua Bíblia depois, Deus fala assim, olha, o chofar vai ser tocado assim, 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 e num determinado momento ele fala, deve ser tocado nos dias de festa, deve ser tocado no primeiro dia de cada mês, quando as ofertas forem entregues. E Deus fala que o som do chofar seria um memorial, inclusive na guerra, porque quando as pessoas saíssem para a guerra e eles se vissem cercados pelos seus inimigos, eles deveriam tocar o chofar, porque Deus ouviria no céu e eles seriam salvos. Deus viria ao auxílio do seu povo. Olha que coisa fantástica. Então o som do chofar é algo assim fascinante. Primeiro porque Deus declara lá que o som do chofar seria para o nosso benefício. Seria um memorial ao nosso benefício. E isso é fantástico. É um som tão especial que só Deus compreende. É um som tão especial que só a nossa alma consegue discernir o chamado. Mas é um som que só Deus compreende. Então, entendendo que Deus estabeleceu sons diferentes para ocasiões diferentes, Deus fala sobre o dia de Yom Teruá, o dia dessa festa, o dia desse tempo determinado, que o som do teruá deveria ser tocado. Ou seja, hoje é um dia especial de um som de alerta, um som de alarme, um toque para chamar a atenção, para despertar o povo. Então a primeira coisa dentro dessa visão aqui é que o som do chofar, ela chama as pessoas para alguma coisa, ela tem alguns propósitos proféticos. Primeiro, ela chama as pessoas para a santidade, como Deus determinou. Chama as pessoas para a santidade, ou seja, ao tocar o chofar nessa data, vai ser um brado de alerta para entrar na alma do ser humano e despertar a alma para a santidade. Ou seja, Deus estava falando, ei, acorda, desperta. Por quê? Porque vocês precisam voltar para a santidade, vocês precisam se arrepender.
é um chamado para o arrependimento. Um chamado para os dias de retorno. Inclusive, esses próximos 10 dias, que começa a partir de hoje, vão até o dia 10 do mês bíblico, ok? Os próximos 10 dias são chamados de dias terríveis. E também são chamados de dias de retorno. Por quê? O shofar é tocado hoje para anunciar esses dias terríveis, para anunciar esses dias de retorno. Ou seja, chamam o povo para voltar para a santidade, lembrando que esses 10 dias são dias de julgamento, de acordo com a Torá oral, de acordo com a tradição oral do povo judeu. A terra, o ser humano, foi criado nessa data. Ou seja, no primeiro dia do que hoje é conhecido, do que Deus determinou como o 7º mês. E o homem, você sabe, Deus criou, o homem pecou, saiu da presença de Deus e necessita do quê? De arrependimento, de perdão, de voltar para a presença de Deus. Só que, infelizmente, o pecado, o distanciamento de Deus traz julgamento. Tanto é que daqui a 10 dias tem o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Então, o que é ensinado? Que durante esses 10 dias são dias de julgamento. Dias que Deus vai julgar todo ser humano. Deus vai julgar, uma vez por ano, ele julga todas as pessoas. Ele julga as nossas ações, os nossos atos. E Deus vai verificar, então, se a pessoa vai retornar para os princípios, para a vontade dele, ou se a pessoa prefere continuar do jeito que está. Eu tenho falado que o Brasil está caminhando para um tempo de julgamento muito grande, muito sério, devido a muitas coisas. O Brasil precisa tomar cuidado com isso. Mas eu também tenho falado que esses dias são dias em que a Bíblia nos fala, né, que toda a criação está sofrendo, está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então esses dias também são dias em que os filhos de Deus ou vão se manifestar como filhos de Deus, ou vão se manifestar como filhos das trevas, filhos da luz ou filhos das trevas. E Deus vai julgar isso, Deus vai ver tudo isso durante esses dias. Quando chega em Yom Kippur, então nós temos o dia da expiação, o dia do perdão, que aponta para todo o sacrifício de Jesus, né? Perdoando. Lógico que o perdão vem para aqueles que se arrependem, vem para aqueles que querem se consertar diante de Deus, vem para aqueles que querem retornar. Então esses próximos 10 dias serão os dias de retorno, serão os dias terríveis. E o som do shofar é o som para despertar a alma do ser humano. Deus determinou que fosse tocado, fossem feitos então aclamações, declarações, e que fosse então chamado o povo para a santidade. É o que Deus determinou. Então, ao tocar o shofar hoje, a partir das 6 horas da tarde, e isso vai até amanhã às 6 horas, ok? É o primeiro dia desse novo mês bíblico, é o dia da festa das trombetas, o dia do toque do shofar, o dia das aclamações, para chamar o povo para a santidade. O que mais? Está então preparando o povo para Yom Kippur. Está também proclamando a realeza de Deus, lembrando que o som do shofar, ele simboliza a voz de Deus. E também chamando o povo. Por quê? Lembrando o povo que Deus é Senhor e também juiz. Na tradição judaica, todo rei, ele era empossado nessa data. Então o shofar era tocado de uma forma especial para anunciar a chegada de um novo rei. E aqui nós temos uma outra coisa fantástica. O som do shofar, profeticamente tocado nessa data, simboliza a vinda do Messias. Para os judeus que ainda não reconheceram a Yeshua, a Jesus, ok? Como Messias, eles ainda estão aguardando, muitos ainda estão aguardando. Muitos judeus já reconhecem a Yeshua como Senhor, reconhecem como Messias e estão aguardando o quê? A segunda vinda, né, de Jesus, a segunda vinda do Senhor. Nós, os cristãos,
esperam isso, a segunda vinda de Jesus. E o toque do chofar nessa data representa isso. E lembra que ele é rei, que ele também é Senhor, mas lembra também que ele é juiz. Não se esqueça desses dias, ok? Então é um prenúncio da vinda do Messias. Tudo isso é algo fantástico, fantástico. Então eu quero que você entenda que hoje, a partir das 6 horas da tarde, nós temos a festa das trombetas. Essa festa das trombetas vai ocorrer de que forma? Algumas congregações, algumas igrejas, muitas sinagogas vão se reunir, vão tocar o chofar, vão celebrar. Outras vão sair para a cidade. Em Jerusalém, por exemplo, lá em Israel é um dia de hoje até amanhã. O chofar vai estar sendo tocado o tempo todo para despertar. Se você entrar aí, tem alguns sites que mostram o Muro das Lamentações orando em tempo contínuo. Você vai ver toda a movimentação lá, lembrando o povo desse chamamento de Deus. Deus está me chamando, Deus está chamando você para voltar para a presença dele, porque na presença dele há cura, a libertação, há perdão de pecados, a transformação de vida, há bênçãos, há milagres. Então hoje nós, no meu caso aqui, com mais algumas pessoas, nós vamos sair, vamos tocar o chofar na cidade. Então se você vê um bando de doido aí tocando o chofar na cidade, somos nós, porque nós estamos anunciando, nós estamos chamando as pessoas para despertarem para esse tempo de Deus, para as suas vidas. Eu quero que você seja abençoado. Fecha aí os teus olhos. Pai querido, nós agradecemos. Nós queremos exaltar o teu nome nesse dia. Nós queremos celebrar a festa de Yom Teruah. Queremos celebrar a festa do toque do chofar, a festa das trombetas. Queremos anunciar que o Senhor vem. Queremos chamar as pessoas à santidade. Queremos chamar o Brasil para um despertamento de justiça. Queremos, ó Pai, que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos erros, porque nós queremos o nosso nome no livro da vida. Nós queremos que o Senhor seja engrandecido sempre. Abençoe a vida desse irmão e irmã que estão participando comigo e que todos sejam abraçados por Ti hoje, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Que Deus te abençoe tremendamente aí, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para que nos próximos dias permaneça comigo, porque eu vou falar dos dias de retorno. Cada dia vai ser uma mensagem diferente. Participa comigo. Mensagens rápidas. Compartilha com as pessoas, se inscreve no canal, tá bom? E se quiser deixar um pedido de oração, na descrição do vídeo tem duas coisas. Tem um WhatsApp para você mandar o seu pedido, mas também tem um link para você acessar o canal do nosso ministério. E lá você tem orações de pastores todos os dias, tem mensagens, enfim. Que Deus abençoe tremendamente você. Que Deus abençoe aí todos aqueles que vão celebrar a festa das trombetas hoje. Nos vemos amanhã. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Shalom a todos.